Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 101 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem 2015 que trata de geometria espacial. Nela, a gente basicamente tem que saber como calcular dois tipos de volume: volume de um cilindro e o volume de um prisma retangular, de base retangular, ou quadrada, tanto faz. Como a gente já viu, o volume de cilindro de raio R e altura H é dado por área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. E o volume de um prisma retangular de arestas A, B e altura H é dado também por área da base vezes altura, que é A vezes B vezes H. Então, o volume dessas duas figuras, de um cilindro e de um prisma, são dados pela mesma fórmula, área da base vezes a altura. Só que o que difere uma da outra é o tipo de base que a gente tem. No cilindro, a base é um círculo, então a gente tem a área de um círculo, πr ao quadrado. Em um prisma retangular, a base é um retângulo, ou a base é um quadrado. E aí, para fazer a área da base, é só fazer base vezes altura. Se for um quadrado, é lado vezes lado, que dá na mesma, é base vezes altura de toda forma. Então, a fórmula é a mesma, e é isso que a gente tem que saber para resolver essa questão. Então, vamos para cima dela. O índice pluviométrico é utilizado para mensurar a precipitação da água da chuva em milímetros em determinado período de tempo. Seu cálculo é feito de acordo com o nível da água da chuva acumulada em 1 metro quadrado, ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível da água acumulada em um tanque aberto em formato de um cubo com 1 metro quadrado de área da base é de 10 milímetros. Então, o que ele está me dizendo é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui um cubo de arestas da base de 1 metro por 1 metro, ou seja, 1 metro aqui, 1 metro aqui, ou seja, se eu multiplicar lado vezes lado, que dá a área do meu quadrado, dá 1 metro quadrado, 1 metro quadrado de área. O índice pluviométrico é dado pela altura da água que se formar quando estiver chovendo aqui, né, sobre esse tanque aberto. O índice pluviométrico é dado por essa altura aqui, ó. A altura de água que se formar depois da chuva, né? A água da chuva acumulada aqui, é dado por essa altura aqui em milímetros. Então, se choveu lá uma certa quantidade e nesse tanque de 1 metro por 1 metro, de área da base 1 metro quadrado, você tem 10 milímetros de altura, significa que o índice pluviométrico foi de 10 milímetros. É isso que ele está me dando. O índice pluviométrico é a altura que forma na chuva aqui nesse reservatório em milímetros. Então vamos lá. Em uma região, após um forte temporal, verificou-se que a quantidade de chuva acumulada em uma lata de formato cilíndrico com raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros era de 1/3 de sua capacidade. Considerando 3 como π, aí ele pergunta, o índice pluviométrico da região durante o período do temporal em milímetros é de quanto? Então a gente quer saber esse índice pluviométrico. O que a gente tem? O que a gente sabe que aconteceu? Você tinha uma lata em formato cilíndrico. Essa lata tem raio de 300 milímetros e altura 1.200. E aí o que aconteceu? Choveu lá nessa região e o volume de água acumulado nessa lata foi de 1/3 da sua capacidade.
Então, se acumulou uma água aqui, né, no cilindro, e esse volume de água aqui é 1/3 do volume do cilindro todo. E aí a gente quer saber qual foi o índice pluviométrico da região, ou seja, a gente quer saber se essa lata aqui fosse, na verdade, esse cubo de 1 metro por 1 metro, qual que seria a altura do nível de água aqui? Então, a gente quer saber isso. Bom, para fazer isso, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa é calcular qual que é o volume de água nessa lata. Então, vamos lá. O volume de água é 1/3 da capacidade total da lata. E a capacidade total da lata é o volume de um cilindro de raio 300 milímetros e altura 1.200 milímetros. Como a gente sabe, o volume de cilindro é dado por área da base, πr2, vezes altura. Então, vamos calcular isso daqui. O volume de água vai ser 1/3 de π raio ao quadrado, só que o raio eu vou transformar ele para metros. E a altura também, para a gente ter uma medida em metros cúbicos. 300 milímetros são 30 centímetros, dividindo por 10. Dividindo por 100 dá 0,3 metros. 1.200 milímetros são 120 centímetros, que são 1,20 metros. Então, a gente tem aqui as medidas do raio e da altura em metros. Basta substituir na equação. Π vezes o raio ao quadrado é 0,3 ao quadrado, vezes a altura, que é 1,20. A gente tem volume de água igual a 1/3 de... O π vale 3, então, vezes 3. 0,3 vezes 0,3 é 0,09. Então, a gente fica com 0,09 vezes 1,20. E aí, nessa igualdade aqui, nessa equação, como eu estou multiplicando tudo aqui, ó, a gente tem um 3 multiplicando em cima e um 3 dividindo embaixo. Estou multiplicando por 3, dividindo por 3. Posso simplificar. Então, a gente fica com 0,09 vezes 1,20, que dá volume de água é igual a 0,108. Como eu fiz essa conta tudo em metro, isso dá metros cúbicos. Esse é o volume de água que caiu no cilindro, com aquelas medidas. A gente quer, na verdade, descobrir qual que é a altura se esse volume de água tivesse caído no cubo de aresta 1 por 1. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar esse volume de água agora no cubo. Quando a gente colocar esse volume de água aqui no cubo, o que vai acontecer com ele? Ele vai atingir um formato de um paralelepípedo. Ele vai obter, né, esse formato aqui que está no fundo do meu cubo. E esse formato aqui, né, isso aqui é um paralelepípedo de arestas da base 1 metro por 1 metro e a altura que eu quero descobrir. Então, para eu calcular esse volume aqui, o que eu tenho que fazer? Esse volume desse paralelepípedo de água aqui. A gente faz o quê? A gente multiplica, né, as três dimensões, a área da base vezes a altura, que dá 1 metro vezes 1 metro vezes a altura. E esse volume tem que dar o volume de água que caiu no cilindro, que é 0,108 metros cúbicos. 1 vezes 1 metro dá 1 vezes 1 dá 1. 1 passa dividindo, não divide nada. Então, minha altura dá 0,108 metros. Essa vai ser a altura que esse volume de água vai ter quando você colocar ele em se você colocasse ele, né, num cubo de aresta 1 por 1.
Então, você pega esse volume aqui, joga dentro do cubo. Pega esse volume de água que caiu no cilindro e joga dentro do cubo. Como o cubo, as arestas dele laterais, né, as arestas da base, a gente já conhece, que são 1 por 1. E aí a altura, para calcular o volume, eu sei o volume, é o que era a altura desse mini paralelepípedo formado de água, é só multiplicar as 3 dimensões e aí eu encontro essa altura aqui. Só que essa altura aqui está em metros. Então eu tenho que transformar isso aqui para milímetros, porque eu quero saber a altura em milímetros. Para transformar para milímetro, a gente, bom, de metro para milímetro, a gente multiplica por 1000, né? 1 metro tem 1000 milímetros. 1 metro tem 100 centímetros, cada centímetro tem 10 milímetros, então isso daqui dá 10,8 centímetros, que são 108 milímetros de altura. Então isso corresponde à nossa resposta, né? Porque a gente quer saber o índice pluviométrico. E o índice pluviométrico é a altura de água dentro de um cubo de aresta 1 por 1, em milímetros, que é essa altura aqui. Então, a resposta é a letra D, 108 milímetros. Então, nessa questão, pessoal, não é uma questão fácil, mas que exigiu um conhecimento básico de cálculo de volume de cilindro e de prisma retangular e de cubo. E aí, para fazer esses volumes, a gente só precisava saber essa fórmula de área da base vezes altura. O que muda é o formato da base em cada um desses prismas, do cilindro e do prisma. O resto era interpretação, era a resolução do problema, que, de fato, não é tão fácil assim, porque a gente tem que pensar nisso tudo aqui, né? Transformar unidades, calcular o volume e depois pensar em colocar esse volume dentro do cubo, interpretar que isso vai formar um paralelepípedo de altura e aí, a partir disso, descobrir essa altura, mas o conhecimento teórico é bem simples. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais, eu espero vocês e até lá. Tchau, tchau!